Boa noite, amigos da trilha. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Glaucir Modesto. Ele é promotor daqui de Poços de Caldas e vai nos contar algumas de suas experiências gastronômicas e viagens aí mundo afora. No quadro Na Trilha do Chefe, volta o chefe Evandro Mosca, do restaurante Capitão Grill, aqui de Poços de Caldas. Não sai daí que o programa Na Trilha do Vinho está começando. Em 5 segundos, começa o programa Na Trilha do Vinho. Um oferecimento Café Mantissa, um café naturalmente doce. Café Mantissa, um café naturalmente doce. Muito boa noite, amigos da trilha. Estamos começando mais um programa Na Trilha do Vinho. Hoje, como eu disse na abertura, estou recebendo o Dr. Glaucir Modesto. Dr. Glaucir, seja bem-vindo ao programa Na Trilha do Vinho e que nos brinde aí com bastante de suas histórias para a gente dividir com os nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Então, Glaucir, antes de mais nada, vamos contar para quem está lá em casa um pouquinho da sua história. Suas atividades, suas responsabilidades aqui em Poços de Caldas. Eu sou pouso-alegrense, vim para Poços de Caldas, estou morando aqui desde 1990. A minha mulher é médica aqui, nós somos casados há quase 26 anos. Temos 2 filhos, o Luiz Fernando, que é professor de Educação Física no SESC Senat, e a minha filha Renata, que é fisioterapeuta, atende em domicílio. E eu sou, desde 2003, também, com muita honra, cidadão Poços Caldense e também sou cidadão campestrense. Ah, que legal. Bacana. Sou promotor de justiça aqui desde sempre, né? Desde que eu vim para cá já vim como promotor de justiça. Exercendo as atividades. Primeiro como auxiliar, substituto e me titularizei aqui em 1992. Desde 1992, titularizado em Poços de Caldas. Muito bem. E o nosso programa, nós temos aqui 3 pilares. O vinho, que faz parte aqui do cenário, faz essa composição. Aliás, olha que cor, esse aqui é um vinho rosé, um vinho chileno que realmente encanta já pela análise visual. A gastronomia, que nós vamos ter no 3º bloco, o chefe preparando um prato, onde nós vamos fazer alguma sugestão de harmonização. E o turismo, porque nós somos de Poços de Caldas, essa cidade belíssima aqui, e tem nos seus pilares o turismo. E a gente procura sempre explorar o acervo dos nossos entrevistados para cada vez mais nos exercitarmos de como receber um turista, para que as pessoas que venham aqui tirar fotografia guardem momentos inesquecíveis, voltem e indiquem Poços de Caldas. E eu peço para tomar a liberdade e ver um pouquinho do acervo que você preparou. Vamos lá? Isso, inclusive sobre esse assunto eu acho que é muito importante essa receptividade ao turista, né? Eu e a minha mulher, nós começamos a viajar não há muitos anos. Esperamos os filhos crescerem e começamos a fazer algumas viagens, não só dentro do Brasil, mas também para o exterior. E eu acho que, acima de tudo, você ser bem recebido é importantíssimo, né? Então, desde que eu tive essa experiência, eu comecei a passar isso para todos os meus amigos aqui, comerciantes, toda pessoa que tem hoteleiros, que esse tratamento que se dá ao turista tem que ser primoroso. Sem contar que o turismo é uma grande fonte de negócios, de renda, né? Nós temos que tratar o turismo como business, como negócio. Sem dúvida nenhuma, né? E de forma profissional, né? Aqui em Poços de Caldas me parece que está faltando isso, né? Espero que você consiga aí com essa sua empreitada fazer com que a população poços-caldense tenha essa mentalidade e aqui no sul de Minas, né? Nós temos uma região aí belíssima que pode e deve ser divulgada para o Brasil inteiro. Vamos lá então. Uma viagem primeiro então pela Europa. Você foi passeando por Portugal? Eu, na verdade, eu fui visitar um grande amigo meu de infância que foi jogar futebol na Espanha e acabou ficando por lá. Nós ficamos muitos anos só mantendo contato, mas sem nos encontrarmos. Aí eu fui fazer uma visita para ele, só que antes eu fui a Lisboa. O ponto da viagem inicial foi em Lisboa.
eu fiz aquele turismo típico de conhecer os pontos turísticos e obviamente, tomando muito vinho português e, sobretudo, comendo toda a espécie de bacalhau. Em que região que você estava lá? Eu fiquei centralizado ali na capital. Tá. Em Lisboa, fiz algumas viagens nas cidades em volta ali, comi um peixe maravilhoso, peixe no sal, né? Que é famoso, uma especialidade lá de Portugal. E muito bacalhau. Comemos bastante e tomamos muito vinho. Como é que foi a hospitalidade lá dos portugueses? Foi muito boa. Nossos co-irmãos realmente eu não tive tanta dificuldade lá por causa do idioma, né? É fácil, né? Eu tive, assim, uma receptividade maior que me apareceu mais com destaque foi quando eu fui para a Espanha. Falando em Espanha, na mesma viagem você... Mesma viagem, saindo de Portugal, meu amigo até foi me buscar, que ele mora em Cáceres, que é uma cidade que não é muito visitada aqui por brasileiros. Eu não conheço ninguém que foi lá. Cáceres, quando eu cheguei, eu tive aquele primeiro impacto, que é uma cidade medieval. Castelos, cercadas por muros altos, eu levei um susto. Depois eu vi que tinha uma outra cidade, que é uma cidade moderna, né? Mas lá em Cáceres, eu tive essa grata surpresa com a culinária, né, espanhola, porque é de uma região ali de Extremadura, e o meu amigo, por coincidência, ele tinha um restaurante e tinha um bar, que ainda hoje ele tem, que chama Mistura Brasileira. E eu comi comidas maravilhosas que eu realmente não conhecia. E os vinhos lá? Porque normalmente a Espanha mais famosa é a paella, né? Paella. E eu fui apresentado para outras iguarias lá que eu sinto muita saudade. Pratos típicos? Pratos típicos e também o ramon, né? Que lá é uma comida obrigatória, as migas e outros tipos de comida que eu realmente nunca tinha ouvido falar. E ele fez questão de, a cada dia que eu estive lá, me apresentar um prato novo. Eles trabalham muito com berinjelas lá também. Muita berinjela. Muita berinjela. Você sabe que tomei vinho, né? Tomei vinho, mas lá a região que eu estive, o licor de Extremadura que é famoso, por causa de uma região de amêndoas. Ah, licor de amêndoas. Licor de amêndoa maravilhoso. Nossa, ele realmente tem um óleo, tem um teor alcoólico agradável e uma doçura muito boa. Eu já tomei esse vinho numa viagem que eu também fiz à Espanha. Bacana nessa região que o solo lá são solos de muito minério. Dá uma mineralidade, são vinhos diferentes que eram muito poucos aceitos fora da Espanha. E eles fizeram um investimento muito grande agora recentemente, que estão melhorando muito, cada vez mais a nível internacional, que está sendo aceito, e a Espanha com certeza vai ser uma grande potência no mercado de vinhos mundial. Já cresceu muito, principalmente aqui no Brasil, e eu tenho certeza absoluta que eles vão atingir aí os 3 maiores mercados de vinho. Eu trouxe alguns vinhos de lá para presentear amigos, e foi um sucesso absoluto. Foi um sucesso absoluto. Onde você estava naquele local ali? Ali estava com a esposa, passando... a gente estava exatamente no restaurante do meu amigo no dia que foi servido uma paella. E de Cáceres? De Cáceres foram para... De Cáceres fomos para Madrid, de trem. E lá em Madrid sim que entrou esse aspecto importante para mim do turismo, que por mais que se entenda do espanhol, que a gente fale um pouquinho, é muito diferente, né? E a gente realmente não dominava o espanhol e não tivemos problema nenhum lá em Madrid. Visitamos museus, fomos para todos os restaurantes, andamos de metrô para cima e para baixo, sempre muito bem tratados, muito bem atendidos. As pessoas faziam questão de nos atender bem, mesmo quando não estavam entendendo o que a gente estava falando, elas se esforçavam para isso. Essa foi uma lição muito grande para mim. Isso é um ponto que você tocou, porque realmente a gente percebeu assim que até de alguns poucos anos para cá, houve uma grande repreensão em relação aos brasileiros, a entrada lá. Você viveu algum tipo de repressão lá? Não, nenhum. Aliás, para entrar na Espanha nem precisou de passaporte, né? Eu fui de trem de Portugal para lá, nem me notaram que eu estava... Entrei com a maior tranquilidade, não tive problema nenhum. Isso é bacana, legal. E achei Madrid uma cidade absolutamente linda, né? Talvez tenha sido a cidade mais bonita que eu conheci. Eu tive lá, tive a oportunidade de conhecer até algumas lojas de vinhos. E esse museu, Reina Sofia? O Museu Reina Sofia é um museu mais moderno, né? O mais tradicional lá é o Prado, onde existem as grandes obras. Eu
preferi o Prado, eu gostei mais do Prado. Mas muitas pessoas preferem essa obra mais moderna, né? Inclusive, nessa foto eu estou diante do quadro que é considerado o mais famoso do mundo, que é o do Picasso, né? Guernica, que retrata a Guerra Civil Espanhola. Muito bem. Mas vários museus lá, inclusive museus também Museu de Cera, né? Nós ficamos conhecendo vários lá. E gastronomia, o que vocês visitaram lá? A grande curiosidade lá foi esse restaurante, que é considerado o restaurante mais antigo do mundo, né? Difícil eu conseguir uma vaga de milagre lá. E fomos e... é isso que eu falo, eu não sei se eu dei sorte ou não, rapaz, mas me trataram lá como se eu fosse um cliente antigo, sabe? Eu fiquei amigo logo na entrada de um dos donos, e ele me tratou assim com a maior deferência. Eu fui muito bem impressionado, me arrumou uma mesa ótima, serviu um prato espetacular lá, uma carne de porco, um porquinho inteiro em si, eu nunca tinha visto, mas um espetáculo, e música na mesa, foi muito bom. E fora isso também, nós comemos muito bem lá em Madrid, muito peixe, e uma variedade muito grande também de comida. E muito vinho. Né? Você falou também do porco, né? Eles têm por hábito também de comer muito os conitilos, é uma espécie de leitãozinho. Exatamente, né? É esse leitãozinho. É uma delícia mesmo. Bom, doutor Grossi, nós vamos agora fazer um break, tá? Essa viagem aí pela Europa, mas eu sei que você teve algumas viagens também pelo Novo Mundo, começando ali pela América Central, e daqui a pouquinho a gente comenta sobre essas viagens exóticas. Exóticas. E você não sai daí, porque o programa Trilha do Vinho volta já já. Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura. Café Fazenda Mantiça, State Coffee, cultivado acima de 1.250 metros de altitude. Um café 100% arábica, de grãos selecionados, com uma bebida única, sabor e retrogosto incomparáveis. Um café naturalmente doce. Visite nosso site www.fazendamantiça.com.br. Amigos da Trilha, voltamos agora para o segundo bloco. Eis que estamos tomando aqui esse vinho rosé, Los Vascos Cabernet Sauvignon Rosé, da família Barão de Rothschild, importadora em Novinho. E claro que esse aqui é um vinho em tua homenagem, já que você é um assíduo, fanático, torcedor do Botafogo, vinho Los Vascos em sua homenagem. Tenho vários amigos vascaínos, né? Que fica homenagem a eles. Só que o Vasco é rosé e eu sou botafoguense roxo. Você é botafoguense roxo, muito bem. Doutor Grossi, vamos comentar então um pouquinho de mais algumas peripécias, passando pela América Central. Pois é, eu fiz uma viagem com um casal de amigos para Costa Rica. O que me chamou a atenção lá na parte gastronômica foi o café da manhã. O café da manhã lá, tradicional, é uma comida chamada galopinto, que é uma mistura de um arroz, feijão, uma farinha com frango. No café da manhã? No café da manhã. E é uma comida tradicional de lá, tem todo avental, brinde, onde você vai, se fala em galopinto, a receita, etc e tal. E muito peixe também, né? Comi bastante peixe, inclusive nessas fotos, o restaurante com o nome da minha mulher ali, nós paramos até por causa disso, pela coincidência, e nós pedimos lá um peixe, a moça trouxe, a garçonete, muito solícita, trouxe um peixe, perguntou se estava bom para os 4, mas achamos que sim. De repente ela trouxe um peixe desse tamanho para cada um. O pedido era um para os 4. Nós achamos que era um para os 4 e não. Então comemos peixe até sobrou de mais 10 pessoas poderiam comer ali. E outra curiosidade lá também, que é pura curiosidade, é o brinde de lá. Eles brindam pura vida. Lá eles não falam saúde, nada. Eles batem o copo, pura vida, que é uma frase assim de alegria de viver. Eles fazem questão de fazer isso lá. E isso no restaurante Leda? Mas em qualquer restaurante lá, eles têm esse hábito. E depois andamos, fizemos uma espécie de uma trilha, margeando mar e rios. Foi um passeio bem exótico, foi diferente. Parávamos de vez em quando nos bares, as praias, né, longe uma da outra, sabe? Foi uma aventura. Que bacana. Foi muito bom. Saindo da Costa Rica, uma outra passagem, um país aqui já da América do Sul,
Santiago do Chile e aquelas Vinha del Mar, aquele passeio vinícola, né, para conhecer. Ali, lá no Chile, talvez tenha sido o lugar que eu tenha tomado mais vinho. Né? Muito peixe, muito salmão, né, que é um peixe que eu tenho uma apreciação muito grande e sempre harmonizado com vinho. Né? Com grandes vinhos. Agora, eu sei também que o senhor não toma só vinho, o senhor gosta também de apreciar mais outras bebidas também. Gosto. Eu, normalmente, eu me intitulo como eu bebo mais uísque. Whisky. Né? Mais uísque. Mas o vinho tem sempre a sua ocasião, né? Não tenha dúvida. Eu sempre falo o seguinte, eu trabalhei muitos anos com cerveja. Eu trabalhei 9 anos, mais ou menos, 9 anos com cerveja. E já estou há 10 anos, 11, vai para 11 anos agora no mundo do vinho. Muitas das vezes o consumidor da cerveja, do vinho, do uísque é o mesmo, só que a ocasião é diferente. Agora tem uma outra característica, eu estava até lendo sobre isso hoje no jornal, que é o cervejeiro das cervejas artesanais. É verdade. Que está crescendo. E muito. Que é um mercado crescente também, né? Que estão virando os verdadeiros sommeliers da cerveja. Foi a expressão que eu li. É verdade. E cervejas que harmonizam com pratos, não é só uma cerveja com proporções. Eu, dentro da minha rusticidade, da minha simplicidade, eu prefiro sempre a mais gelada. Eu não me dei bem com essas artesanais, não. Muito bem. Lá, saindo de Santiago do Chile, eu sei que você tem uma história curiosa para um outro país aqui das nossas Américas. Eu tenho uma ligação muito grande com a Bolívia, porque um casal, Luiz Guimbard e Adriana, que viaja muito comigo, com a minha esposa, ele é boliviano, hoje cidadão brasileiro. Ele mora há muitos anos lá em Pouso Alegre, mas nós somos grandes amigos, inclusive, e falam que nós somos até irmãos gêmeos. E ele me levou para conhecer o seu país, a Bolívia. Eu tive a oportunidade de ir lá em 4 capitais: Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Cochabamba e La Paz, com culturas absolutamente diferentes. Lá na Bolívia existem 2 povos absolutamente identificados e separados, que são os colhas, que são os índios, e os cambas. Olha. E lá os cambas tratam os colhas de uma forma assim, como se eles fossem seres inferiores mesmo. Que Nossa. É o pessoal do Evo Morales, né? Da raça do Evo Morales, os cocaleiros, dos altiplanos. Então eu estranhei muito isso lá nas primeiras vezes que eu fui, esse separatismo racial que existe lá, mas hoje já com a ascensão do Evo Morales à presidência isso já se quebrou um pouco, mas normalmente os colhas eles têm as funções subalternas. Entendi. E a região ali de Beni, de Santa Cruz de la Sierra, são os cambas que têm o domínio. E eles querem, inclusive, a separação, né, do resto do país, que é um outro povo, um povo europeu, com uma fisionomia totalmente diferente daqueles que nós conhecemos. Então existem 2 Bolívias, uma Bolívia rica e uma Bolívia pobre. Mas a culinária lá que é muito curiosa. Isso que eu estou curioso de saber, o que vocês provaram? Curiosa lá. Eles têm orgulho que eles estão produzindo um vinho muito bom. Olha. Eles falam isso, não sei se vão conseguir chegar no nível do Chile e da Argentina, e até do Brasil, né? Mas eles estão se orgulhando, embora a bebida oficial de lá seja uma cerveja chamada Passenha, que é considerada a 2ª melhor cerveja do mundo e realmente uma cerveja muito boa. A região é muito quente, né? Então lá toma-se muita cerveja. Mas eles são muito ligados em carne. Lá na Bolívia, por exemplo, não existe feijão. Feijão eles não sabem o que é. Então eles puxam muito para a Argentina na parte de carne. Eu comi algumas coisas assim que aqui no Brasil não são normais, né? Primeira vez que eu comi lá uma parrilhada, eu não sabia, a carne que eu mais gostei era úbere, né? De vaca, que eu nunca tinha comido, tripa. Né? É uma comida que é para quem tem estômago forte. Forte, né? Que é como é o meu caso. Mas estava saboroso? Não, eu achei uma maravilha, né? Eu não ligo de falar o que era, né? Você não sabendo o que é, você come e chupa os dedos. Também, mesmo sabendo, né? Eu não tem problema. E lá em La Paz, eu comi um prato que se chama silipancho, que é um prato maravilhoso, mas com carne de llama, que é um prato também diferente que eu comi lá. E silipancho lá, para mim, é o prato que eu mais como. Que é um prato simples, é uma carne bem fininha, com arroz, alface, ovo frito, mas é diferente, sabe, a forma de fazer. Só que dessa vez eu comi com carne de llama, que não é o comum, né? Não é o comum, só lá em La Paz, que é lá na altitude. Teve também uma passagem engraçada lá, uma comida típica da região ali de Beni, chamada patasca, que é o tipo da nossa canja para curar um fogo, para evitar uma ressaca.
E a gente tinha bebido bastante o dia inteiro e ele me levou no mercado, daqueles mercados bem antigos, como a gente não vê mais aqui no Brasil. E aí as mulheres lá fazendo caldeirões assim, desse tamanho, dessa patasca, né? E ele foi me apresentar isso, 6 horas da manhã, nós pedimos, parece aquela canjicada branca, Sim. Só que ela é salgada e tem vários ingredientes, como se fosse uma feijoada. Entendi. E de repente eu vi nadando lá no caldeirão assim, uma cabeça de um bode, sabe? Não. Mas eu como me identifiquei muito lá na Bolívia, eu comi 2 pratos daquele. Normal, não tenho problema nenhum. Mas eles têm muita comida boa lá na Bolívia. E olha que interessante. Que não são exóticos. Uma viagem como essa, e o povo lá, e a hospitalidade, voltando o assunto para o turismo. Eu tive o povo, que eu digo os índios, eles são bem retraídos. Certo. Você não vai ter um atendimento Tanta hospitalidade. Solícito deles. Só que eles, como eu disse, eles dominam. Então, por exemplo, Santa Cruz de la Sierra, então eles vivem muito do turismo, a venda de artesanatos. Então eles estão aprendendo a lidar melhor com o turista. Entendi. Mas você vê que as pessoas mais antigas mal conversam. Elas não têm muita receptividade. Se você quiser fazer uma pechincha, elas não são muito abertas a isso não. Mas não tratam mal. Só não tem essa cordialidade, essa hospitalidade normal, né? Essa raça, os colhas, que são os índios, eles são realmente, talvez por tudo que foi imposto a eles, né? Eles têm uma postura mais retraída. Amigos, é o seguinte, vocês estão vendo, estamos falando aqui com o Dr. Glaucir Modesto, promotor de justiça aqui de Poços de Caldas, pela qual teve inúmeras oportunidades de estar aí viajando o Brasil e o mundo para conhecer um pouco aí da gastronomia e dos vinhos. Agora, o bacana é essa simplicidade. E, Dr. Glaucir, tem um berço aí. Conta um pouquinho desse berço pra gente, então, de onde veio essa simplicidade na tua história? Talvez já comece pelo sobrenome Modesto, né? Começa no sobrenome. Mas não é a simplicidade, é realmente o caráter da gente. Meu pai, ele foi uma pessoa muito conhecida, muito popular em Pouso Alegre. Ele foi 2 vezes vice-prefeito, ele foi prefeito em exercício, exerceu o cargo de secretário, de professor em todos os colégios, professor universitário, e dele eu herdei a paixão pelo direito, a boemia, a forma de fazer amigos, né? de procurar cultivar isso. E a minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe também é uma pessoa muito simples, ela se reveza, mora aqui comigo em Poços de Caldas, ora em Pouso Alegre, quando ela foge do frio. E ela também é uma grande companheira, já é conhecida aqui em vários bares de Poços de Caldas, porque apesar dos 93 anos, ela vai, ela acompanha, ela conversa com todo mundo, ela conversa com jovens, conversa com pessoas de todas as idades, amigas dos garçons, ela já está bem conhecida aqui no circuito gastronômico aqui de Poços de Caldas. Que bacana. E meu pai, infelizmente, já faleceu, mas só deixou grandes recordações, então, já que você está falando, dizem que eu tenho um gênio muito parecido com o dele, né? E ele era realmente uma pessoa muito popular, muito querido. Tomara que se eu for a metade que ele foi, eu já fico muito satisfeito. Você pode ter certeza de onde quer que ele esteja, ele está aqui torcendo muito por você. E como é que se brinda na Costa Rica mesmo? Pura vida. Pura vida. Não sai daí que a gente volta já já. Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura.
Amigos, agora para o quadro Na Trilha do Café, deixa eu explicar um pouquinho para vocês uma embalagem. Por que embalagem de 250 gramas? Se você comprar uma embalagem de 1 kg, com certeza você vai ter que armazenar um pouco mais esse café. Numa embalagem de 250 gramas, você consegue apurar melhor, apreciar melhor o café em qualidade. Por isso, a dica por 250 gramas. E outra dica que eu quero dar também é sobre essa embalagem aqui do Café Mantissa. Sabe por que tem essa válvula? Essa aqui é uma válvula importada, pessoal, para que conserva o café. O café ele respira, né? Então o ar ele vai sair e o oxigênio não vai entrar. O oxigênio ele oxida o café, então ele não vai permitir com que o café dure mais na sua embalagem. Então Café Mantissa, embalagem de 250 gramas e também com essa válvula a vácuo. Café Mantissa, um café doce por natureza. Trilha do Café. Oferecimento Café Mantissa. Um café naturalmente doce. Amigos da trilha, agora chegou a hora do quadro Na Trilha do Chefe. Aquele quadro onde a gente prova os pratos e faz a sugestão do vinho. E ao meu lado, aqui no restaurante Capitão Grill, o chefe Evandro Mosca. Evandro, mais uma vez, retornando ao programa Na Trilha do Vinho, muito obrigado. É isso, Fábio. Sempre um prazer estar junto com você nessa empreitada. E a gente está aqui de novo para mostrar para a turma o que a gente quer, o que a gente pode fazer para poder estar atendendo os turistas e o pessoal de Poços de Caldas. Bacana, o Evandro que participou da primeira edição, programa de estreia, né, Evandro? Exato. Foi um belo programa que a gente fez amigos e hoje a gente está aqui de novo, tendo a honra de estar aqui na nossa casa e é um prazer sempre estar junto com você. Evandro, é o seguinte, meu amigo, hoje nós estamos aqui com o promotor de justiça, Dr. Glauci Modesto, pela qual vamos jantar. Que prato que você preparou para mim e para o Dr. Glauci jantar hoje? Então, Fábio, os pratos do meu cardápio aqui do grill, alguns fazem parte da minha história. E esse prato de hoje, ele é uma história. Porque a gente, na adolescência, quando a gente começou a frequentar restaurantes aqui em Poços, tinha um restaurante que chamava Monte Carlo, do senhor Dirceu, e ele fazia um piamontês lá com escalope ao molho madeira, que era muito bom. A família, a gente participava e eu gostava muito desse prato. E diante disso aí eu resolvi pôr esse prato no meu cardápio e hoje a gente tem assim uma aceitação muito boa mesmo. Então eu resolvi fazer esse prato para vocês, que é um filé mignon ao molho madeira com arroz piemontês, que eu espero que vocês gostem. E tem também um purê de batata? Purezinho de batata que acompanha. E tá no à la carte de que dia? À la carte de terça a domingo no almoço e de quarta, quinta, sexta, sábado no jantar. Bacana demais, gente. Venha prestigiar esse fera da gastronomia aqui de Poços de Caldas e com aquela bandeira que a gente tem de incluir a cidade de Poços de Caldas no circuito nacional da enogastronomia, Evandro Mosca faz parte desse momento. Vamos agora provar o prato. Pois é, amigos, agora chegou essa hora de provar esse prato que está aqui. Nossa, tá espetacular os aromas, o aspecto visual e quero ver agora o sabor. Lembrando que esse prato aqui do restaurante Capitão Grill, que está aqui na rua Capitão Afonso Junqueira, número 94, pode ligar e fazer o seu pedido pelo telefone 35-3721-7270. Ele trabalha aqui ó, de terça, quarta, quinta, sexta, sábados e domingos. Sábados tem a feijoada e o à la carte e aos domingos ao à la carte. Bom, doutor Glauci, nós vamos tomar aqui esse vinho. Nós tomamos aquele vinho rosé durante o nosso bate-papo em sua homenagem, como eu disse, né, o Los Vascos, a você vascaíno roxo. Esse aqui é um vinho da Austrália, Stamp of Austrália. Ele é um corte de 2 uvas. Ele é um corte de Shiraz com Cabernet Sauvignon. O prato essa carne é um medalhão de filé mignon ao molho corta. Como é que é o molho mesmo? Molho madeira. E o risoto piemontês com a purê de batata, né? Então vamos lá, não tem problema. Esse prato ele é um filé mignon ao molho madeira com o risoto piemontês. Esse risoto piemontês aqui está mais forte, está um pouco mais carregado porque ele está bem com queijos, né? Provolone, parmesão.
e tem esse purê de batata. Então o sabor com certeza deve estar bem intenso. E por que a sugestão para esse vinho? Porque ele tem duas uvas. A uva emblemática lá na Austrália é a uva Shiraz. É uma uva que precisa de um clima quente para ela desenvolver, para não ficar com amargo. Então ela tem um verão mais longínquo, ela amadurece bem, ela desenvolve boa concentração de açúcar e uma boa acidez, que vai ajudar a gente a salivar e vai realçar o prato, o sabor do prato. E a uva Cabernet Sauvignon é uma uva tânica, é uma uva encorpada que vai limpar a papila gustativa. Então uma vai provocar a salivação e a outra vai limpar. E a gente vai ter que fazer essa prova. De antemão, eu quero te agradecer muito pela participação e ter aberto aí o seu lado modesto, do Glaucir Modesto, e te passar aí a oportunidade para suas considerações finais. Para dizer que o vinho talvez para mim cumpra a sua meia função, que salivando eu já estou só pelo cheiro da comida. Mas te parabenizar pelo programa, está fazendo sucesso e isso Poços de Caldas e a região do sul de Minas precisa. Saber que nós temos uma perspectiva turística enorme, que precisa ser explorada, profissionalizada, melhorada. E você pegou esse filão, está fazendo uma grande contribuição nesse sentido. Parabéns, muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi um grande prazer estar aqui. Ô, doutor Glaucir, eu que agradeço mais uma vez, estamos sempre com as portas abertas e eu agradeço a você também, com sempre a sua audiência, a sua paciência. Programa Na Trilha do Vinho, brinde essa aventura.